Boa noite. Meu nome é Sideval. Parece que eu tenho quanto tempo, pastor? Meia hora? Você tem até 30 minutos. Eu vou tentar, não vou ter a mente da nossa irmã ali, vou tentar ler muito do que eu escrevi. E pedir para o pastor, quando tiver uns 10 minutos, ele me avisar para, se eu ver se eu não der tempo de eu acabar, eu vou tentar dar uma resumida. Primeiramente, assim, eu preparei esse trabalho e acho que uma das coisas mais importantes que eu pus nesse trabalho são os meus agradecimentos, que eu gostaria de ler, né? Tem tudo aqui, mas a gente não lembra. Primeiramente eu agradeço a Deus e a Bianca Teixeira Ramos, Débora Luiz de Oliveira, Thalita Oliveira Ramos, Larissa Vieira, José Francisco da Silva em memória, Nathalie, Jair Oliveira, Sandro Rogério Ramos, Paula Denise, por estarem sempre juntos e me incentivarem. A Márcia Aparecida da Silva, a Silvio Miguel de Paula, por despertarem em mim desejo pela igreja e pelos incentivos. A Clarice Ramos, minha heroína e incentivadora. A Joel Larousse, amigo muito próximo. A Sérgio Ricardo Barbosa, pela amizade e por me ajudar a desenvolver um senso mais crítico. A meus filhos amados Lucas Ramos de Paula, Jefferson Teixeira Ramos. A Sandro Ricardo, amigo, escritor, teólogo e debatedor, que me incentivou muito a escrever e nos nossos muitos debates me ajudou a ter visão mais apurada de muitas questões teológicas. E ao pastor e professor Eduardo Vasconcelos, por ter começado a me orientar e muito desta obra devo a ele. E aos meus professores Márcio Paiva e Adjaelson, pelo compartilhar respeitoso e amoroso daquilo que me ajudou a completar esse estágio da minha vida. Esse meu trabalho, eu dei o título de Por uma Hermenêutica Missional. E esse projeto, basicamente, é uma crítica hermenêutica usada por muitos pregadores e pastores pentecostais nas igrejas, e principalmente com um olhar mais voltado às igrejas pentecostais. E mais especificamente a Assembleia de Deus do Ministério Madureira, que reduzem a mensagem bíblica a uma mensagem individualista e egocêntrica. E o meu objetivo é mostrar que essa mensagem vem basicamente de uma influência da teologia da prosperidade, sob influência da pós-modernidade. O título do trabalho é um convite para que a igreja volte a interpretar as Escrituras por uma hermenêutica missional, com um olhar para nossa missão como igreja de Jesus Cristo. Uma coisa que não está no roteiro, mas eu queria, antes de tudo, pedir desculpas, porque isso aqui é uma crítica que eu faço, mas nós temos aqui o meu pastor, né, o vice-presidente da Madureira. Não é uma crítica aos pastores, mas é uma crítica a muitos pregadores, que nem eu coloquei, são muitos pregadores, muitos pastores que têm pregado essa visão, né? Introdução. No ano de 2017, a Igreja Evangélica no mundo inteiro comemorou 500 anos da Reforma Luterana, acontecida em 31 de outubro de 1517. A Reforma, que foi um marco histórico, não apenas para os cristãos, mas também para toda a humanidade, não deve ser visto apenas como um marco histórico do passado, relegado apenas a nos relembrar um evento acontecido há muito tempo atrás, mas que não teria relevância prática para a nossa atualidade, principalmente para a igreja contemporânea. Diante disso, se faz necessária uma reflexão sobre a igreja cristã atual. Como a reflexão é infindavelmente complexa, tentei me ater a um tema mais específico sobre as igrejas pentecostais históricas, Assembleia de Deus no Brasil e sua hermenêutica atual. Ou seja, como essas igrejas pentecostais atuais têm lidado com a leitura e a interpretação dos textos bíblicos. Embora a exegese, que é a leitura histórica, seja correta, a hermenêutica, que é uma interpretação contextualizada, é muito deficitária. Historicamente, percebemos um distanciamento dessa com suas raízes históricas, em 1911, né, que é quando começam as Assembleias de Deus no Brasil. Como essas igrejas transmitiam a sua mensagem e como era mais voltada a uma vida moral, inteireza de caráter, santidade e não mistura com o mundo.
a igreja vem há algum tempo se moldando com uma mensagem que mistura influências muito fortes da cultura pós-moderna, com os seus relativismos e cultura líquida, com influências de uma pregação da teologia da prosperidade, e misturado com uma espiritualidade mística, esquizofrênica, misturada com várias crenças, formando um sincretismo pernicioso. Tópico 1. A era atual. Contextualização da igreja no mundo pós-moderno. Características gerais sobre as mudanças sociais e culturais. E épocas de mudança e mudança de épocas. Como disse o professor Carlos Abeger, em uma aula online pelo Seminário Teológico Nazareno do Brasil, que é um curso de especialização em teologia armínio-wesleyana e transformação social, no mês de outubro de 2017, ele disse: vivemos em uma época de mudança, e uma mudança de época, assim como foi nos dias de John Wesley. Época de mudança, porque passamos por transformações tão rápidas na tecnologia, na informática, nos transportes. O mundo de 10 anos atrás já não é o mesmo. Já não nos comunicamos do mesmo jeito, já não vivemos do mesmo jeito. Grandes transformações estão acontecendo. Precisamos viver de um jeito pós-moderno. As mudanças estão acontecendo de uma forma muito aceleradas. E assim como foi no tempo de John Wesley, que foi uma mudança de século XVII para o século XVIII, uma mudança de época. Estamos também passando por uma transição de época. Saímos do século XX para o século XXI. O pós-modernismo não é o que muitos pensam, uma continuação do modernismo. O pós-modernismo, pelo contrário, representa uma forma de ruptura com tudo o que o modernismo representou. Stanley Grenz, ele diz assim: conforme indica o termo, sua significação relaciona-se com o deslocamento para além do modernismo. Ele implica, especialmente, uma rejeição da atitude mental moderna, embora tenha sido lançado no âmbito da modernidade. Na era moderna, tudo girava em torno das ciências. Era ela quem abalizava o que era verdadeiro ou não. Girava em torno dos absolutos da verdade concreta das ciências. A filosofia que predominava era positivista em relação aos seres humanos. E a mudança de época, porque passamos de um milênio para outro e entramos há pouco tempo no século XXI. E aí eu pus umas definições de termos para a gente entender o meu texto. Para entendermos um pouco mais o tema desse TCC, vamos definir alguns termos. Hermenêutica. Segundo Gordon Fee e Douglas Stuart, embora a palavra hermenêutica geralmente se aplique a todo o campo da interpretação, inclusive a exegese, também é usado no sentido mais específico, que é o de procurar a relevância contemporânea dos textos antigos. Sendo assim, a hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação de um texto. E dentro da hermenêutica bíblica temos diversas matérias. E uma delas é a hermenêutica no seu termo mais restrito, que busca interpretar um texto bíblico dentro de suas normas e seguindo o seu rigor interpretativo, fazendo que esse texto interpretado tenha conexão com a nossa realidade. Exegese. A hermenêutica como campo restrito é precedido pela exegese bíblica, que é a primeira parte da interpretação do texto. Nessa primeira parte, a interpretação é uma interpretação histórica do texto, levando em conta todo o contexto da época em que o texto foi redigido e a época dos acontecimentos relatados no texto. Gordon Fee aqui também ele cita: a primeira tarefa de uma interpretação chama-se exegese. A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático das escrituras para descobrir o significado original, o significado pretendido, descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Com o auxílio da exegese e da hermenêutica. O termo missional. Definição de missional. Na sua melhor definição, missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência
e identidade da igreja, à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto de sua cultura, e participa na missão de Deus para o mundo. Isso aqui é uma citação de Michael Gorin, no seu livro A Igreja Missional na Bíblia. Missional, então, tem um sentido não de missionária, como um dos objetivos da Igreja de Cristo, mas como função que deve ser exercida sempre, a todo momento e a toda hora. Ser missionário a todo momento como sua essência e motivação de existência. O termo pós-modernidade. Para compreendermos o sentido da pós-modernidade, precisamos entender um pouco da Idade Moderna. O modernismo foi uma época em que o homem tem um grande desenvolvimento filosófico e científico. E a mentalidade do homem moderno é que, através da razão e das ciências, o ser humano poderia encontrar respostas e soluções para todos os seus maiores dilemas. Com isso, o homem se torna autônomo e essencialmente racionalista. Stanley Greens, ele fala no seu livro sobre pós-modernidade: a busca intelectual do ser humano elegera como seu objetivo revelar os segredos do universo para pôr a natureza a serviço do homem, criando assim um mundo melhor. Essa busca culminou na modernidade, característica do século XX. A era moderna foi a era que a humanidade deu grande ênfase à racionalidade, era da renascimento e ressurgir, do iluminismo, da iluminação e da razão. Tinha-se grande fé que a razão humana conseguiria todas as respostas necessárias para uma vida melhor para o ser humano. Inclusive, a teologia foi grandemente afetada através da teologia liberal e da neo-ortodoxia, que tentaram um diálogo mais racional com o homem racional da modernidade. O homem da modernidade achava que encontraria verdades absolutas em todos os ramos da sua vida, em todos os ramos da vida, usando sua mente humana racional. Ao final da Idade Média, as sociedades identificavam como origem, destino e ideal do caminho algo maior: Deus. A variedade dos fatores que constituem a personalidade e a convivência humana tendiam a compor-se e a realizar-se em uma unidade, assegurando, dessa forma, uma concepção não fragmentada da pessoa e, consequentemente, do cosmos e da história. Já no período daquilo que denominamos modernidade, numa época das grandes descobertas científicas, é também a época da descoberta de uma correspondência sistemática entre o dinamismo da natureza e o dinamismo do pensamento humano, o que fez com que o homem pensasse que a razão poderia submeter a natureza como quisesse. Assim, o homem pensou que tinha finalmente encontrado o autêntico Deus, a razão. Está no livro do Marcos Azevedo. Perry Anderson esclarece que a ideia de um pós-modernismo teria surgido pela primeira vez na década de 1930, no mundo hispânico, uma geração antes do seu aparecimento da Inglaterra e nos Estados Unidos. Tópico 2. Como a pós-modernidade, desafios à vida e à fé cristã. Pós-modernidade e igreja. A pós-modernidade veio para combater os absolutos e as verdades concretas. Na era pós-moderna, isso foi trocado por uma visão relativista da verdade. Aquilo que é verdade para alguém pode não ser verdade para outra pessoa. E isso despertou a igreja para um tema que tem se desenvolvido fortemente, que é o das cosmovisões. Dependendo da sua cosmovisão ou sua visão de mundo, será ela que pautará a sua forma de crença. A sua verdade se tornou relativa, dependendo do ponto que você olha. Aquilo que é verdade para um pode não ser verdade para o outro. Isso fez com que a igreja revisse seu conceito de verdade. Por quê? Embora saibamos que existe uma verdade absoluta, pode ser que a verdade que estamos defendendo possa ser uma verdade que está sendo vista apenas de um ponto de vista diferente, distorcido ou mesmo errado. Jesus Cristo é a verdade, não nossa religiosidade.
Existem verdades absolutas e verdades relativas, porque existem verdades tão complexas que, dependendo do ponto que você olha ela, é a mesma verdade do outro, que a olha de outro ponto. Embora seja diversificada, elas não são antagônicas. A igreja precisa agora aprender a trabalhar com esse conceito, porque a igreja da era moderna defendia pontos de vista de forma tão radical, sem entender, sem atentar para esse conceito. Por exemplo, ainda hoje se discute fé versus obras, corpo versus alma, fé versus razão, experiência versus racionalidade, etc. Sendo que esses temas não precisam necessariamente se excluírem, mas podem convergirem para uma mesma verdade, que não se contradizem, mas se complementam, dependendo do seu intérprete, não necessariamente da ciência que estuda essa verdade, que é neutra. O juízo de valores, quem dá é o intérprete. Igrejas pós-modernas e seu desvio hermenêutico. Igrejas Assembleia de Deus e suas várias vertentes denominacionais, que por muito tempo foram igrejas sérias, que pregavam uma mensagem de salvação e conscientização, se perderam pelo caminho trilhado e descambou para uma pregação completamente antibíblica, fora dos padrões cristãos. Tudo isso porque receberam influências de igrejas neopentecostais, que proliferam uma mensagem palatável ao homem pós-moderno. Uma mensagem que lhe alimenta o egocentrismo, que lhe alimenta o individualismo e lhe faz promessas de vida fácil, recompensas rápidas, fast food. Basta ter fé para dar o seu melhor. E aqui o seu melhor eu coloquei cifrões, né? Você tem que dar o seu melhor. Influências pós-modernas na igreja: sincretismo, liquidez de opinião, fluidez, volatilidade, incertezas e inseguranças, relativismo, o politicamente correto. O que é um sujeito pós-moderno? Hall diz, define o sujeito pós-moderno como aquele que vive na era em que as identidades são formadas e transformadas continuamente, com influência nas formas que entram em contato com o indivíduo, provenientes de sistemas culturais. Ela é definida historicamente e não biologicamente. Parte 3. Os descaminhos da igreja e sua influência pós-moderna. Os descaminhos da igreja e sua influência pós-moderna pragmática. Tudo começa com uma hermenêutica neopentecostal pragmática. Quando o discurso dá certo e atrai pessoas, a tendência é de parecer o certo. Se está dando resultado, então é o certo, porque se for o certo, vai dar resultado. Torna-se um círculo vicioso pragmático, mesmo que isso não encontre conexão com as Sagradas Escrituras. Com isso em mente, segue-se a Cristo para ficar rico, pois somos todos filhos de um rei, herdeiros de toda sorte de privilégios. Segui-lo é sair da miséria, é conseguir um emprego, a promoção, ou então evitar o câncer, a paralisia, o desastre. Ninguém quer diminuir, todos querem crescer e, se possível, viver uma vida hollywoodiana. Segue-se a Cristo, então, como escreve Ricardo Barbosa de Souza, porque Deus é um bom negócio. Não para aprender a servir, mas para tornar-se um vencedor, um chefe, um atleta olímpico espiritual, um xamã evangélico. Isso está no livro de Marília de Camargo César. E o título desse livro chama Feridos em Nome de Deus. Por outro lado, hoje todo mundo sabe o que é ser pastor evangélico. Com o teleevangelismo, eles ganharam uma visibilidade incrível. Você passa pelos canais de televisão e ali está o pastor pregando. Não satisfeito com a visibilidade na mídia, eles também ganham espaço na esfera política. Isso desgastou demais a imagem do pastor. Teve um efeito farisaico. Ele prega seus sermões, mas vive uma vida incoerente com eles. E as pessoas descobrem, então passa a ser visto como hipócrita. Todas essas constatações têm um efeito nefasto sobre a imagem do protestantismo. A culpa é de quem? Pergunta Flávio Pierucci.
do pastor presbiteriano, dos fanáticos teólogos luteranos, dos metodistas? Não. Não são esses que estão depreciando a imagem do pastor evangélico. São os pastores pentecostais. E essa imagem já está fixada. Você fala em pastor e a ideia que se tem é de um picareta que está atrás de dinheiro. E de que aqueles que o seguem são verdadeiros otários. É uma entrevista que a Marília deu... nesse livro, Feridos em Nome de Deus, ela entrevista Antônio Flávio Pierucci e ele que diz essas palavras. A mensagem palatável. A pregação precisa ser uma mensagem adequada aos novos tempos, onde o homem é o centro das atenções. Deus é um mero coadjuvante, que contracena com o homem, servindo-o em todas as suas carências e desalentos. Deus é o gênio da lâmpada, que é poderoso, mas sua existência é para servir ao homem pós-moderno, nas suas necessidades egocêntricas. Tópico 3.2, mensagem individualista. A mensagem não é mais, venha a nós o vosso reino, mas é, venha a mim o vosso reino, e rapidamente você receberá a sua bênção. 3.3, mensagem sincrética. Toda sorte de mistura religiosa se encontra em suas pregações, com seus aparatos, como pano de saco, quipá, talite, copos de água, rosa ungida, tijolinho ungido, vassoura para varrer os males da casa, pastores mergulhando na lama, prometendo tirar da lama todos os que participarem de seus cultos, e por aí vai com todo aparato sincrético, com outras religiões misturadas ao cristianismo, como catolicismo, espiritismo, judaísmo, candomblé, exorcismo, cabala, etc. 3.4. Mensagens líquidas. Fluidez, volatilidade, incertezas e insegurança. A mensagem da Bíblia vai se adequando às necessidades dos ouvintes. Não é a Bíblia que é o paradigma do que é a verdade, mas o homem é o paradigma do que é a verdade de Deus. A mensagem bíblica toma a forma do ouvinte. É o ouvinte que dita a forma que a mensagem deve ser. Parte 4. Estabelecer a igreja de Atos. As pregações de Pedro e Paulo, como padrão na mensagem de pregação. Diante desse relativismo pós-moderno, o que nos resta então, como parâmetro, para saber o que é certo ou errado nas nossas homilias na igreja pós-moderna? Como sempre, nosso referencial teórico e prático são as Escrituras Sagradas. E mais especificamente nesse assunto, a doutrina hermenêutica bíblica, que estuda como devemos interpretar as Sagradas Escrituras, o que ela comunicou à igreja primitiva e o que significou ao longo de toda a história até chegar aos nossos dias e o que ela representa para a igreja de hoje. Para sabermos o que os nossos obreiros devem pregar, vamos estudar alguns versículos e depois algumas pregações de Pedro e dos apóstolos. Tópico 5. Princípios que nos norteiam uma boa hermenêutica. O nosso primeiro parâmetro para fazer uma boa hermenêutica é a Bíblia. Levamos para o nosso estudo o pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, revelada pelo próprio Deus. Stanley Orton, ele diz no seu livro, a teologia, na sua tentativa de conhecer a Deus e de torná-lo conhecível, parte do princípio de que o conhecimento a respeito do Supremo Ser já tenha sido revelado. Esta revelação é o fundamento de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos. Levamos em conta também a tradição, que nos apontam que temos como ortodoxo aquilo que nos foi transmitido através de toda a história da igreja e do legado deixado por muitos homens e mulheres de Deus que nos precederam. Diante disso, vemos que já temos um fundamento para construirmos nosso edifício hermenêutico, que consiste em seguirmos um padrão histórico de como sermos fiéis à palavra de Deus nas nossas pregações. O que os pais da igreja nos legaram foram princípios que serviram de base, e cada geração o aprimora e o contextualiza com a sua realidade e contexto.
Tópico 6, bibliologia. A Bíblia alega ser um livro de Deus e ter... Isso aqui é uma parte tirada do livro de teoria sistemática do Norman Geisler. Ele diz assim: a Bíblia alega ser um livro de Deus e ter uma mensagem com autoridade divina. Na verdade, os autores bíblicos dizem ter sido impelidos pelo Espírito Santo a expressar as suas palavras, que são mensagem, que sua mensagem chegou até eles por revelação, de forma que suas palavras foram sopradas ou inspiradas pelo próprio Deus. Sim. Irmãos, eu pus vários textos aqui, 8 textos de pregações de Paulo, Pedro e Tiago, mas eu não vou ler, eu quero pular essa parte, né? Inclusive eu coloquei os textos e fiz comentário, né, sobre esses textos. Eu vou lá para frente. Se o senhor quiser fazer um comentário para a gente, tá maravilhoso aí a sua apresentação. Eu vou fazer um só então, vou pegar aqui. Tá aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 ao 60. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Versículo 52. Que profeta seus antepassados não perseguiram, mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão. Aqui é a pregação de Estevão. Se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Aí o meu comentário. Nessa poderosa pregação de Estevão, percebemos 3 coisas importantes em relação à pregação. Primeiro, a pregação sempre é um confronto com o meu estilo de vida, com o que a Bíblia afirma ser o padrão que Deus requer de nós. Jamais deveríamos sair de diante de uma exposição bíblica confortáveis em nosso modo de agir, de pensar, de viver o Evangelho de Cristo. No geral, quase sempre vivemos um estilo de vida que afronta a santidade de Deus. E por isso devemos sempre ouvir o Evangelho como Deus falando diretamente para mim. Segundo, entender que muitas vezes o Evangelho não será bem aceito, trazendo sobre o pregador afronta, descaso e escárnio. E terceiro, o pregador do Evangelho deve estar sempre pronto a perdoar as piores afrontas e violência, a orar por aquele que lhe fazem o mal. Os pregadores pós-modernos têm um Evangelho palatável, gostoso ao ouvido dos homens cínicos, carnais e contrários ao Evangelho de Cristo. Um Evangelho das portas largas Evangelho sem transformação de vida, de caráter, de trato com as pessoas. Um Evangelho fácil, sem renúncia, sem transformação de mente e de coração. Eu tenho os outros, mas eu não vou ler. Considerações finais. Temos um legado histórico de homens humildes, como por exemplo Daniel Berg e seu companheiro Gunnar Wingren e sua esposa Frida Wingren. Pessoas humildes que começaram uma obra que alcançou uma dimensão inimaginável para o olhar natural. Obra que começou e se expandiu a ponto de perder todo o controle humano. Hoje essa obra é dividida entre homens sinceros de caráter honroso, homens que têm sim suas falhas,